Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre o pedido que Renato fez pelo Jean-Pierre, a pressão interna que o Renato faz para colocar o Jean-Pierre em campo. Para mim isso é uma novidade, porque até então tudo que se tinha a respeito da relação Renato e Jean-Pierre era de que o Renato não fazia muita questão de puxar o Jean-Pierre. Eu tenho uma notícia nova sobre isso e também quero trazer os números, as partidas que o Grêmio fez até agora no ano de 2020 e quantos jogos e em que momento que participou o Jean-Pierre. É sobre isso que eu quero falar agora. Antes, dá aquele like, dá aquele joinha que fortalece muito a resenha aí. Te inscreve no canal, já passamos dos 60 mil inscritos. Aperta o sininho para receber as notificações, espalha aí nos grupos de WhatsApp para trazer a galera para cá. Bom, deixa eu começar pelos números, tá, do Grêmio. O Grêmio tem 40 jogos em 2020, né, com o time principal, mais um jogo com o time de transição. Quem mais jogou pelo Grêmio, né? E até são números aqui, quem me auxiliou foi o Paulinho Pires, meu colega lá da Rádio TV Bandeirantes. Quem mais jogou no Grêmio esse ano? Lucas Silva e Vanderlei com 34 partidas, Alisson com 32 partidas e o Bruno Cortes com 30 partidas. Então, Lucas Silva, Vanderlei, Alisson e Bruno Cortes, os 4 jogadores que mais atuaram com a camisa do Grêmio em 2020, tá? O Jean-Pierre participou de 14 jogos, 8 pelo Campeonato Brasileiro, destes 8, 3 como titular e 2 entrando durante o jogo, tá? Sim, aí tu pega lá, vamos lá, deixa eu só ver aqui, na verdade eu só alterei, tá? Dos 8 jogos pelo Brasileirão, são 6 como titular e 2 entrando no jogo, agora arrumei. 6 como titular e 2 entrando durante o jogo. Ele jogou 5 partidas pelo Campeonato Gaúcho. Ele fez 3 como titular e 2 entrando durante o jogo. E fez um jogo pela Libertadores que ele acabou entrando durante a partida. Bom, o que tem de novo nisso tudo, tá? O Renato Portaluppi, eu tenho uma informação de que o Renato está pressionando o departamento médico, o departamento de fisiologia, de fisioterapia do Grêmio, porque ele quer o Jean-Pierre em condição. Por exemplo, na semana que antecedeu o jogo contra o Botafogo, um dia antes do jogo contra o Botafogo na Arena, o Renato chamou o Jean-Pierre para uma conversa no final da tarde, questionou o Jean-Pierre sobre a confiança, sobre a condição, de como ele estava se sentindo para jogar e fez o Jean-Pierre concentrar. No outro dia, contra o Botafogo, o Grêmio ganhou, ele até não entrou em campo, mas ele já estava no banco de reservas à disposição. No outro jogo, no jogo seguinte, quando nós empatamos com o São Paulo no Morumbi, o Jean-Pierre entrou no segundo tempo. Cobrou falta, se movimentou, mas jogou, teve alguns minutos em campo. E aí depois o Jean-Pierre já ficou novamente fora. E aí começa a se criar toda uma celeuma em cima daquilo. Vem cá, o que está acontecendo com o Jean-Pierre? Por que o Jean-Pierre não joga? Eu tenho uma informação, por exemplo, que o Renato tinha ficado descontente a partir do momento em que não saiu o negócio com o Palmeiras, porque o Renato queria contar com o Rafael Veiga, que era o jogador que estava sendo incluído na negociação, iria para lá o Jean-Pierre, o Palmeiras mandaria alguns jogadores, entre esses jogadores o Rafael Veiga, que era o jogador que o Renato queria muito no time. Bom, o presidente Romildo ontem, quando nos concedeu entrevista na Rádio Bandeirantes, para mim e para o Sérgio Boas, e eu perguntei sobre o Jean-Pierre, ele naturalmente disse que o Jean-Pierre é um grande jogador, considera o Jean-Pierre um craque, e que o Jean-Pierre tem que ainda ultrapassar algumas barreiras dentro de campo. Ele falou em mais intensidade, em mais minutos participativos dentro do jogo, mas destacou justamente que o Jean-Pierre não está jogando e não vai jogar, por exemplo, na quinta-feira pela Copa do Brasil contra o Juventude, porque está passando por um processo como se fosse um processo preventivo, para evitar que ele possa voltar a sentir antigas lesões. E que esse processo preventivo, ele passa por fisioterapia, por fisiologia e automaticamente, mesmo o jogador já tendo condição de estar treinando com chuteira normalmente, indo programado, que ele não fica em condição de jogo e ficaria só para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Só que esse detalhe que eu estou trazendo e que eu descobri nas últimas horas sobre o Renato, do pedido do Renato, da força que o Renato está fazendo para ter o Jean-Pierre, é algo novo e que precisa ser colocado nas discussões. Porque, sinceramente, eu sou um crítico do Renato, principalmente da maneira que, por vezes, o Renato cobra publicamente os garotos e, por vezes, ele protege um pouco mais os cascudos. Mas isso é altamente positivo na minha visão. É positivo quando o Renato vai lá e pressiona o departamento médico, fisioterapia, fisiologia. E aí, o que está acontecendo com o garoto? Põe o garoto para jogar. Então, esse é um sinal, eu considero um sinal altamente positivo. O Renato quer o Jean-Pierre de volta entre os seus comandados. Bom, a partir daí, se o Jean-Pierre vai ser naturalmente reconduzido à condição de titular como ele era antes da lesão, aí é um processo que compete ao Renato. Quem define quem vai jogar, quem escolhe quem vai jogar é o Renato. Mas eu gostei de saber dessa informação do Renato tendo interesse com o departamento médico e os departamentos
respectivos lá de quem trata os jogadores e coloca em condição para acelerar um processo e colocar o Jean-Pierre, como ele ficou cerca de 5 meses do ano passado para cá sem conseguir jogar, e pelo que a gente tem de informação, teve sim um erro do diagnóstico inicial do tratamento realizado pelo departamento médico do Grêmio, o Renato automaticamente, peraí, esse cara vai voltar, daqui a pouco ele pode sentir, como outro especialista me disse outro dia, as tais microlesões, pequenas lesões que são normais num processo de recuperação de um jogador que ficou tanto tempo afastado dos gramados devido lesão muscular. Mas eu estou passando aqui para dividir isso com vocês porque eu gostei dessa notícia, para mim é uma notícia positiva, o Renato pressionando internamente o departamento médico para que o Jean-Pierre seja liberado em condição de não voltar a sentir novas lesões e que isso acabe não atrapalhando o desenvolvimento de carreira do jogador, tá bom? Abraço a todo mundo aí, dá o like no vídeo. 40 jogos do Grêmio, hein? E mais um jogo de transição. Lucas Silva, Vanderlei, os dois com 34, Alisson com 32 e Bruno Cortes com 30, os que mais jogaram. Jean-Pierre entrou 14 vezes com a camisa do Grêmio aí, entre jogos de Brasileiro, Gauchão e também Libertadores da América. Dá o like no vídeo, joinha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço a todo mundo aí, até daqui a pouco.